Olá, gente. Meu nome é Lécio. Seja muito bem-vindo a esse podcast Aceleração. E hoje vamos subir a régua desse segmento mais um pouquinho, porque temos um convidado hiper especial aqui que trouxemos para desmistificar, ou seja, melhorar, desenvolver aí a sua venda no seu autocenter, autopeça ou autoelétrica, onde for no segmento automotivo. Então, continuamos com o propósito aqui de elevar aí esse segmento incrível que não para de crescer. E, gente, faça as honras aqui. Carlos Forte, seja muito bem-vindo ao nosso humilde podcast. Carlão, é um prazer recebê-lo aqui. Você com certeza é um da lista que nós riscamos hoje aqui de poder recebê-lo e, enfim, fazer com que essas pessoas possam entender, melhorar ainda mais aí no seu dia a dia, no seu auto center, na sua autopeça, onde for. Carlos, seja muito bem-vindo à Aceleração. Obrigado, Lécio. Obrigado aí, audiência. Eu confesso que quando eu vi o Cláudio Araújo no teu podcast, eu fiquei com inveja. Cara, eu quero ir nesse podcast também, né? E pra gente é um motivo de muita alegria a gente poder vir falar de um assunto que nós dominamos e para um segmento que a gente ama trabalhar, né, Lécio? Então, estou de parabéns aí pela produção. E estou feliz também de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Ganhei até uma caneca. Olha que chique. Olha os caras aqui, ó. Tá evoluindo. Esse é o tipo de presente que vai ser usado sim, vai ser mostrado. Ó, veio o meu manifesto, veio o meu nome, né? E parabéns aí pela iniciativa. Eu penso que ações como essas são fundamentais para o desenvolvimento da nossa cadeia, a cadeia da reparação automotiva. Queremos também agradecer ao pessoal que está no back office aqui, a Ana Paula, esposa, sócia de vida e sócia nos negócios. A Larissa também, que está por trás aqui no back office, toda a equipe do 041 Studio aí está desenvolvendo para que chegue essa informação com a melhor qualidade possível aí para você que está assistindo. Então, gente, se liga, pega o seu papelzinho e caneta e não deixa de anotar, porque tem muita coisa boa aí, com certeza, para você implementar aí no seu autocenter, na sua autopeça. Então, vem com a gente aí. Carlão, que show de bola, hein? Carlão, para quem não sabe, ele vai se apresentar um pouquinho, mas é o cara referência em vendas, em autopeça, autocentro. Então, gente, não deixa passar essas preciosas dicas que ele vai passar. Carlos, começar com uma pergunta que eu acho que é moleza para você, hein? Moleza mesmo. Carlos, diz para nós aí o que é vendas para você. Para você, para o Carlos. Olha, vendas é um canal que nós temos para conseguir ajudar o cliente a solucionar determinado problema que ele possa ter lá na frente, né? Eu acredito, Lécio, que, e até o meu manifesto ele fala nisso, né? Que quando a pessoa ela vira a chave na cabeça dela que tudo é vendas, essa pessoa ela vai ser bem sucedida em qualquer trabalho que ela venha a desenvolver, seja em qualquer frente. Claro que hoje nós trabalhamos muito nichados, né? A gente atende as fabricantes de peças, distribuidoras, autopeças, de toda a parte dos aplicadores. Mas eu entendo que um advogado, quando ele sabe vender, ele é bem-sucedido. Um médico, quando ele sabe vender, ele tem uma clínica bem-sucedida. Uma loja de roupa, quando tem pessoas que sabem vender, eles são bem-sucedidos. Ou seja, a venda, quando ela é bem executada e quando a pessoa tem essa visão, ela vai ser bem-sucedida. Então, é o canal que nós temos para ajudar o cliente e para também nos ajudar a realizar sonhos. Show de bola. Gente, então isso é muito legal, né? Às vezes a gente acaba olhando só com aquela parte, poxa, vender, é lucrar e tal. Gente, então temos que, né, ressignificar isso, de enxergar dessa forma. Você que está reparando o carro, consertando o carro do seu cliente, né, Carlos? Que está vendendo um produto na sua autopeça, você está solucionando, como você bem falou, né, Carlos? Mas para isso acontecer, gente, eu acho que também eu vou acrescentar uma coisa que é particularmente minha, que acrescento por minha parte, Carlos, que é a questão de desvendar para o cliente, tirar a venda literalmente dele, qual é o benefício que aquele serviço ou produto vai trazer para aquele cliente, né? Uhum. Então, você, reparador, você, dono de autopeça, você está com certeza ajudando essas pessoas a solucionarem seus problemas. E a gente tem que se comportar dessa forma e agir assim, porque essa energia vai chegar para o seu cliente e vai com certeza conquistá-lo e com certeza, né, Carlos, quem tem essa mentalidade, com certeza o seu cliente vai retornar à sua loja, vai comprar mais produtos e com isso em mente não dá erro, né? Sabe que eu encontro muitos reparadores que, Forte, eu odeio venda, eu não tenho saco para venda. Eu disse, tá aí, como é que a tua empresa vive? É que o cliente vem ali e precisa do serviço. Não, cara. O cliente ele vai lá porque tu tem algo que tu pode vender para ele. Toda vez que tu ficar falando que tu odeia venda, cara, tua venda vai ser ruim. Porque primeiro tu precisa entender que a venda não é algo ruim de se fazer, que vendedor não é algo ruim.
Só que se criou uma cultura a nível nacional aí que, vendedor só quer me empurrar, só quer me engamelar, só quer... E, na verdade, não é isso. É que nem tu acabou de citar. É tu virar a chavezinha e começar a olhar a solução que o teu serviço, o teu produto vai dar lá na ponta para aquele cliente. A melhoria que vai trazer para aquele cliente ali. Por isso que a gente tem que gostar de vendas. Perfeito. Então, gente, eu acho que eu vou dar um exemplo, acho que bem simples, que me corrija se eu estiver errado. Bem simples, bem simples. Por exemplo, gente, para pegar autopeça e auto center, enfim, onde o auto elétrico que for. Um simples, por exemplo, óleo de motor, né, Carlos? Cara, o cliente ele chega ali com um problema, quer trocar o óleo do motor dele, ele não sabe qual que é o óleo, enfim. Estou falando de uma coisa muito simples aqui. E se a gente não agir como tal e falar, nossa, eu estou empurrando aqui, Carlos, um filtro para o meu cliente, por exemplo, que coisa maluca que a gente cria. Sendo que a maioria dos carros, se entrar no manual, né, Carlos, tá lá a troca do óleo e de todos os filtros. E às vezes, como você falou, o reparador ou o balconista ou o dono da autopeça, talvez, né? Claro que não são todos, hoje a gente depende muito de venda, tem a mentalidade, ou seja, pensa um modus operandi, ele opera daquela forma e fala, caramba, eu estou empurrando pro cara. Não, cara. Todo mundo sabe o quanto é precioso o cara usar um óleo certo, né, Carlos? O cara trocar os seus filtros, o quanto ele vai economizar de combustível, o quanto que ele vai prolongar a vida útil do motor, o quanto um filtro de combustível é importante para o sistema de alimentação hoje, com os combustíveis que temos. Então, gente, tudo isso é benefício, mas a gente, como você bem falou, a gente tem que ver dessa forma, né, Carlos? Temos que ver, mostrar isso para o cliente, talvez, né, Carlos? Isso Porque aí. às vezes senão a gente fica só no aquele modo antigo, poxa, eu estou vendendo, estou empurrando. Não, você está fazendo um benefício para o cara, pô. Ele vai economizar combustível, pô, ele vai prolongar a vida útil do motor do carro dele. Então, gente, é a forma que a gente vê. Então, bora para cima, que tem muita coisa ainda. Carlão, agora, para falar para o povo que talvez não toda a audiência não te conheça, aí, Carlão, fala um pouquinho de você. Quem é o Carlos? Como que você entrou nesse segmento Tudo é Vendas? Conta um pouquinho da sua história para gente, cara. Isso é show de bola. Eu trabalho já com palestras e treinamentos tem 21 anos, mais ou menos, Lécio. E eu como todo mundo que não tem uma função pré-definida enquanto jovem, né? Na minha adolescência eu trabalhei em fábricas de calçados, trabalhei em construção civil, fui boia fria nas lavouras de feijão lá no Paraná, né? Até fazer um curso de informática e esse curso acabou me projetando para a área de ensino. Então, comecei a dar aula com 17 anos numa escola de informática e nessa escola, em 6 meses, eu fui promovido a gerente da primeira filial que eles tinham, né? E a minha filial, eu não entendia nada de gerenciar nem de venda. E a minha filial era uma gangorra na venda, né? Um mês vendia, outro mês não vendia. E eu falei para o meu diretor que nós deveríamos treinar a equipe lá, porque, né? Como é que pode? Na matriz vendia-se bem, na minha era aquela gangorra. Só que na época ele não tinha condições de contratar um palestrante. E eu disse para ele, não, eu treino. E ele disse, mas tu sabe? Eu disse, não sei, mas eu vou estudar e eu sei o que os vendedores bons fazem, que estão vendendo, e eu sei o que os vendedores que não vendem fazem, que não estão conseguindo vender. Então, a minha concepção é deixar aqueles que não estão conseguindo vender igual aqueles que estão vendendo. E foi que a gente começou a fazer um treinamento lá com a equipe. E esse treinamento ele teve tanta sucesso assim que a gente, no primeiro ano, Lécio, faltou 100 mil reais para dobrar o faturamento anual. E aí o meu diretor, cara, vamos lá, busca treinamento, vai te qualificar. E só para encurtar o caso, a gente sai de uma estrutura de 13 funcionários. 8 anos depois, quando eu saí de lá para fazer o que eu faço hoje, nós estávamos com 112 funcionários e 5 filiais. Nós tínhamos uma equipe de 6 vendedores, eu saí de lá, tinha 30 vendedores. E eu fiquei 6 anos ministrando treinamento consecutivamente, toda sexta-feira para esse time. Então, isso me deu uma bagagem muito grande. Quando eu saí de lá, eu saí com o propósito de trabalhar com palestras e treinamentos. E fiz isso. Só que, na época, eu era um palestrante generalista. Eu saí em 2011. Em 2015, eu tive meu primeiro contato, fora o conserto do meu carro, com a reparação automotiva. Eu fui contratado para ministrar uma palestra para uma associação de distribuidores de peças automotivas. E no dia seguinte a essa palestra eu vendi muito. Eu vendi 6 palestras para uma empresa, 5 palestras para outra, 1 palestra para outra, treinamento. E eu liguei para o executivo dessa associação, que é a ASDAP, lá do Rio Grande do Sul,
E perguntei, Thiago, esse setor não tem treinamento? Porque, cara, eu vendi um caminhão de palestra aqui. É sério, Fortes? Quanto tu vendeu? Ah, vendi um. Aí falei o número lá para ele. Tá, mas para quem não vendeu? Daí eu falei o nome das distribuidoras. Cara, tu tem noção das empresas que estão te contratando? Eu disse, não. E realmente, não tinha noção nenhuma. E ele começou a me falar a grandiosidade dessas empresas. Eu disse, bom. Aí comecei a fazer o trabalho. E nesse fazer o trabalho, eu tinha uma mentoria que estava trabalhando na minha carreira como palestrante. E ela falou da importância de eu encontrar o meu oceano azul. Daí eu perguntei para ela explicar o que é isso, oceano azul? Ah, qual é o setor que tu pode nichar para te virar referência? E quando eu comecei a adentrar no segmento, eu comecei a gostar do setor. E eu disse para ela, Silvinho, eu acho que eu achei o setor que eu vou querer nichar, né? E foi, até que no final daquele ano eu disse, não, eu tenho certeza que é com a reparação que eu quero trabalhar. E aí, Lécio, começou. Eu comecei a atender, então, de 2015 até o final de 2018, eu ainda atendia outros segmentos e o da reparação. Em 2018, eu fiz um levantamento das contratações, 90% foi reparação automotiva. Em 2019, eu, então, me posicionei no mercado que eu não atenderia mais outros segmentos, só o da reparação automotiva. Apesar de ter muita experiência com varejo, né? Eu parei de atender o varejo para ficar só na reparação. Show de bola. E de lá para cá, graças a Deus, vem numa crescente, né? Porque o mercado ele é muito carente. O nosso mercado, apesar dele acontecer muitos eventos para reparadores, esses eventos são eventos técnicos. São poucos profissionais falando de venda que nem eu estou falando para o nosso mercado, né? E aí, graças a Deus, a gente está tendo aí um reconhecimento nacional aí da cadeia toda nessa frente que a gente vem trabalhando. Que show de bola, Carlos. Muito legal. Carlos, hoje você dá palestras em qual estado? Todo o Brasil. O Brasil inteiro? Todo o Brasil. Hoje, Carlos, a sua agenda hoje, como é que está a agenda hoje? Assim, até quando a pandemia estourar no Brasil, eu ministrava aí por dia de 2 a 4 palestras por dia, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, né? A pandemia veio, ela me deu um outro ritmo que foi trabalhar digitalmente, que eu nunca tinha feito uma reunião por Zoom, Google Meet, essas coisas, né? Eu era 100% offline. E aí eu comecei a trabalhar, então hoje eu tenho uma agenda não só de palestras e treinamentos, mas eu também sou influenciador de marcas. Então eu tenho agenda lotada até o ano que vem, tá? Eu tenho já agenda até para o novembro do ano que vem, de palestras e eventos que acontecem no Brasil todo. Tenho as consultorias e mentorias que eu atendo, daí eu tenho as consultorias para oficinas mecânicas e autopeças, né? E tem também o trabalho de produção de conteúdo que a gente faz para as fábricas, né? Eu tenho hoje a Sul Carbon, Auto Impact, a Rela do Brasil, a Sampel. São 12 fábricas no total que a gente atende. Então, a gente vai produzindo todo esse conteúdo aí também para esse meio, né? E fora isso, tem os meus treinamentos online também, 100% online ali, que a gente fomenta também para o segmento, né? Tem, por exemplo, o Mercado Livre para Autopeças, que eu me especializei na plataforma. Tem o Tudo é Vendas e Oficinas Mecânicas. Tem a Universidade em Vendas para Autopeças, que são aulas focadas para distribuidoras e autopeças, né? Então, a gente faz um conteúdo bem focado assim, para cada frente daí. Show de bola. Carlos, pegando esse ponto, eu até perguntei, atropelei aqui um pouquinho, mas, Carlos, você falou das suas palestras, enfim, totalmente corrido, totalmente comprometido com esse segmento automotivo. Carlos, o porquê o segmento automotivo, cara? Por que o Carlos está no segmento automotivo? Enfim, qual é o teu propósito no segmento automotivo? Olha, tem algumas situações. Eu atendia multi-segmentos, né? E eu sou um cara muito simples, assim, né? Tanto no falar quanto no meu jeitão de se vestir, né? E tinha segmentos que eu estava começando a ficar referência. Um deles, eu atendia as fábricas de produtos para cosméticos, para salões de cosméticos e tudo mais. E nesses eventos, eu palestrava com doutores, com médicos, com os caras assim. Só que eram eventos mais sofisticados. E aí tinha ali 500, 600 pessoas. E eu tinha que andar de terno e gravata. E eu não aguento usar de terno e gravata, eu não gostava. Mas eu tava lá junto com doutores, com professores conhecidos mundialmente. Eu tinha que me vestir à altura. E era um mercado, assim, nada contra, tá, Alessio? Até deixando bem claro para a audiência, nada contra. Mas eu sou muito simples.
E eu gosto de andar de tênis, de calça e de camiseta. Quando eu conheci o segmento da reparação, que é um segmento muito pujante, e eu vi assim que CEOs das fábricas, os caras que ganham um caminhão de dinheiro aí, tênis, calça jeans, coisas, cara, que segmento top. E na época eu era obeso ainda, né? Aí tu imagina o gordo com gravata, eu não tinha pescoço, né, para botar uma gravata, né? Agora, para quem não sabe, eu fiz uma bariátrica e eu tô ficando magrinho. Eu vi isso e também, Les, eu vi um segmento extremamente carente. Legal. Isso aí me marcou demais, porque a gente que trabalha no varejo já vem assim com muitas ações para fomentar a loja no varejo já há muitos anos. Agora, esse segmento da reparação extremamente parado. Tu conta nos dedos. Até a pandemia estourar no Brasil, Les, para gente ter uma ideia, não tinha uma aderência de rede social no nosso segmento. Fábricas multinacionais não tinham Instagram. E os caras, cara, tem que fazer o Instagram. Na pandemia mesmo, tinha muita fábrica. Ô, Forte, tu pode gravar vídeo para nós, tu pode apresentar live para nós. Como é que a gente faz e tal? Grandes companhias não tinham. A última Automec foi a Automec da tecnologia. E a gente já vê pessoal com Instagram, canal no YouTube. Já começamos a ver influenciadores no mercado com... Mas não tinha, é tudo muito recente. E isso me chamou a atenção também. Disse, cara, dá para fazer um trabalho top, dá para qualificar, dá para melhorar esse setor assim, vertiginosamente. E foi por isso que eu acabei escolhendo ficar nessa área aí. E uma também porque eu sou apaixonado por carro, né, Lécio? Eu gosto de corrida, eu gosto de carro, eu gosto, enfim. Então, a gente uniu o útil ao agradável. Estamos com o convidado certo, então, né, gente? Pô, o cara aí respira o segmento show de bola, apaixonado também como nós. Então, você que está aí assistindo, pô, não esquece, pega isso tudo e traga para a sua realidade. Poxa, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse segmento? Se pergunte o que te faz, o que te move a estar aqui. Isso é muito importante. Isso é uma pegada mais de cultura, mais para frente a gente pega. Uma coisa também que quero chegar com o Carlos aqui, que eu acho bem importante. Carlos, me diz uma coisa. Pro segmento de médico ou segmento de autopeça ou de oficina, seja qual for, qual é o seu norte? Qual é a sua base, o seu alicerce? O que te move a todo dia, ripar e tal? O que te traz? Quais os fundamentos do Carlos? Fala um pouquinho mais do Carlos para nós aí. Olha, Lécio, eu penso que quando tu tem meta para atingir na tua vida pessoal, a meta automaticamente ela vai fazer tu se mexer, né? Mas além das metas que a gente tem, eu penso em deixar um legado, né? Porque, por exemplo, assim, alguns anos atrás, eu ficava pensando, cara, eu quero ter um canal no YouTube para deixar minha mensagem, para ajudar pessoas, mas para que quando eu morresse, meu filho tivesse um conteúdo para ele ver lá também e lembrar do pai dele. Claro que eu não estou fazendo negócio para... Sim. Ninguém... Mas eu penso muito nisso. Cara, será que eu vou ser só mais um no mundo que eu vou crescer... Vou nascer, crescer e morrer e não vou deixar nada? Sendo que eu acredito que Deus criou as pessoas para um propósito. Claro que esse legado, ele pode ser numa esfera onde tu vai impactar mais pessoas ou menos pessoas, mas eu acho que as pessoas, elas têm que deixar algum legado. Perfeito. Por exemplo, se o dia que tu morrer, Lécio, tu vai ser lembrado como? Perfeito. Será que tu vai ser lembrado? Pegar os guris aqui do estúdio, o dia que eles morrerem, será que eles vão deixar alguma coisa para a família, para os amigos, para o pessoal? Claro que a gente daí tem funções que tu consegue deixar para um número muito maior de pessoas. Então, a minha ideia é essa, é poder deixar um legado, poder trazer coisas positivas para a gente fazer um mundo melhor, pelo menos naquele meio que tu vive, né? Porque eu entendo que daqui a pouco eu não vou conseguir impactar um número gigante de pessoas, mas no meio que eu vivo eu vou conseguir sim deixar esse legado. Eu tive agora 2 semanas, eu fui 2 vezes para o Acre esse ano, fazer um trabalho lá com as oficinas do Acre, e em parceria com o Sebrae, e teve uma dona de oficina que ela me mandou um WhatsApp, cara, eu fiquei emocionado com aquilo ali. Ela disse, Fortes, eu nunca mais vou me esquecer de ti. O que tu fez pela nossa empresa aqui, tu marcou a nossa vida. Eu disse, cara, eu fiquei impressionado, eu fiquei impactado assim com esse... Porque tu imagina, às vezes uma orientação, por mais simples que pareça, Isso Alessio, é importante. e hoje nós estávamos batendo um papo lá na loja, coisa simples, tu pode virar a chave daquela pessoa e essa pessoa ela pode crescer demais. Então, é isso que me motiva. Show de bola. Até, esse é um dos propósitos da gente. A gente aqui do podcast, do nosso grupo de empresas também,
Que é justamente isso, ser esse agente, esse motor de transformação aí no segmento automotivo, das pessoas, das realidades. Então a gente está junto nisso, eu até te perguntei, para justamente conectar isso tudo, né? Que isso tudo no fim está conectado. Pessoas boas falando de coisas boas, falando não só em si delas, né, Carlos? Você falou que a gente pode deixar um segmento melhor, deixar famílias, empresas melhores apenas com coisas simples, que é justamente também o propósito desse podcast. Se você está assistindo esse podcast e você conseguiu implementar, colocar em prática uma coisinha, né, Carlos, que o Carlos vai dizer aqui, ou simplesmente você conseguir ressignificar, que é o que o Carlos falou, virar a chavinha ali, seja na hora de desvendar para o cliente, na hora de vender, de solucionar um problema para ele, se você passar a entender assim, as coisas vão ser assim. Então isso tudo se trata da nossa mentalidade, do que a gente se propõe a fazer, do bem, ou seja, de pensar não só na gente, né, Carlos? Pensar no próximo, na nossa família, do nosso legado, como você bem falou. E aquele dia que a gente estava jantando lá em Fortaleza, a tua esposa fez um stories lá que eu não sei como é que ela botou lá, mas foi muito legal porque daí eu repostei e teve um cara que me mandou um direct. Caraca, olha a mesa que tu tá sentado, Fortes. E eu fiquei pensando, cara, é uma mesa que eu tô lá eu tô lá para aprender. Então, quando eu conheci tu e a Ana, quando o próprio, lá o menino lá que tem autopeça lá o Iago, quando eu tô ali com o Cláudio da 2D Consultores, com o Marco, né, com o Claudinho lá do Segredo das Oficinas, cara, é uma mesa que a gente tá ali, eu mesmo me coloco na condição, cara, eu vou aprender com esses caras. Por mais que daqui a pouco as pessoas podem achar que tu já tá num nível grande, mas eu vou aprender contigo, eu vou aprender com a Ana, eu vou aprender. E isso, quando tu se dispõe a trilhar um caminho de deixar um legado, tu vai sentar em mesas com pessoas que também têm essa visão. Isso é impressionante como conecta, né? Conecta isso demais. É fantástico, Conecta demais. Isso é maluco. Parece que há uma lei universal por trás de tudo que conecta essas pessoas de bem que pensam em elevar outras pessoas, não só por pensar em si, mas pensar no próximo, no segmento de famílias, de empresas do nosso país que tem muita capacidade potencial de crescer, né, cara? E isso que se trata. Quando a gente passa a pensar no outro, a gente em si consegue desenvolver. Penso assim, né, Carlos? Bem isso aí. E pegando esse gancho, Carlos, eu acho que uma coisa bem importante tentar simplificar aqui para o nossos pessoal que está assistindo, tudo começa na mentalidade, né? Volto lá, né, Carlos? Porque o Carlos, voltando na história dele, um cara começou como boia fria, não se diminuiu por isso, né, Carlos? Ao contrário, foi lá, estudou, buscou profissionalismo, buscou se profissionalizar, conseguiu virar a chave, passou a ensinar as pessoas nessa empresa. Tinha um problema, nunca tinha ido para as redes sociais, né, Carlos? Até 2020, né, que a pandemia estourou. Conseguiu desenvolver isso também. Poxa, já dava treinamento, estou aqui, já dava palestras, ok. Mas não estava na rede social. E é diferente, né, Carlos? Sim, eu sabia gravar vídeos, mas eu não tinha essa visão. Eu tenho que ter... Não, para mim era tudo 100% offline. Tanto que na pandemia eu tive 101 eventos cancelados naquele ano. E eu me apavorei, né, Alessio? Poxa, imagina. Eu me lembro que quando deu o lockdown, eu sentei na sala de casa, quase chorando, apavorado. Meu filho tinha 3 aninhos, o Benjamin, e eu disse para Paulo, como é que eu vou cuidar de vocês agora? Acabou, como é? E ela disse, amor, eu disse, Deus sempre nos deu um escape. Dobra o teu joelho e ora a Deus, e Ele vai te dar uma ideia. E foi que, naquele dia, ela saiu, foi na casa da mãe dela, eu dobrei o joelho, orei e disse, Deus, eu tenho o Benjamin, eu tenho a Paula, e eu tenho todos esses compromissos aqui com essas fábricas. O que eu posso fazer? E foi aí que eu tive a ideia de fazer live. Só que eu não sabia fazer live no Instagram. Liguei para um amigo meu, ele me ensinou. E eu comecei a fazer lives todos os dias, das 8 às 9 da noite. E eu chamava alguém do segmento para a gente falar e promovia os meus parceiros. Então, as fábricas, ninguém cancelou o contrato comigo. Eu cheguei a fazer live naquela época, aliás, com 1.200 pessoas online, orgânico. E aí, estourou, né? Eu disse, cara... Daí liguei pro meu amigo, cara, agora eu tenho que fazer live no YouTube, como é que faz? Não, vem aqui em casa, eu vou te ensinar. Eu ia lá, ele me ensinava. E foi, graças a Deus a gente conseguiu passar aí bem, né, por aquele momento. Poxa, todo mundo acho que teve que se reinventar nisso. E eu trago mais uma vez, você que nos está assistindo aí, para a questão da mentalidade, do como a gente pensa diante de um problema. Poxa, o Carlos pediu orientação, foi lá, também se desenvolveu, não só
se orientou, mas se desenvolveu, se ajustou o leme, e talvez conecte um pouco, Carlos, com o segmento automotivo, que hoje conectando um pouco o assunto aqui, Carlos, também, que é a questão de você desmistificar essa venda, de você hoje, a questão do carro elétrico, né, Carlos? Que hoje é um fantasma, nossa, todo mundo olha para isso. Eu assisti numa palestra esses dias do Scopino, ele desmistificou de uma forma, ele falou tão simples do carro elétrico, falou, pessoal, seguinte, carro elétrico vai ser que nem a mesma coisa que a gente passou atrás com a injeção eletrônica. Nós morríamos de medo da injeção eletrônica e hoje 100% dos carros são injeção eletrônica. E agora a gente está nesse outro andar, digamos assim. A gente vai sair da injeção e vamos para os carros elétricos. E, Carlos, mas eu trago aí, você que está assistindo, para a mentalidade, da forma de agir. Então, se você falar que empurrar uma mercadoria é mal, não, você está solucionando. Se realmente, claro, há necessidade, né, Carlos? Estou falando aqui de novo da troca de óleo. Se você ficar na sua casa só falando, puxa, cara, estourou uma pandemia, puxa, o que eu faço? Pô, você foi lá, correu atrás, desenvolveu, fez a live. Então, a todo momento, a história do Carlos conecta com o quê? Com o treinamento, né, Carlos? O desenvolvimento, que é o que hoje, talvez, né, Carlos, até gostaria que você falasse disso, que é o impacto que você tem gerado, né, nesse segmento, né, que é buscar mostrar que sim é possível gerar valor para os clientes, que sim é possível impactar a vida das pessoas, sim é possível buscar uma ajuda que seja divina e também aqui na Terra, pessoas que precisem melhorar, né, a sua loja, o seu auto center, a sua autopeça, Carlos, e é aí que você entra nisso. Sim. Carlos, o que você concorda, por favor, analise minha linha de raciocínio, traga, desmistifique, fale o mais simples possível e complemente, Carlos, dizendo como que você tem trazido, como que você tem ajudado ainda mais, como essa pessoa que relatou para você no Acre, que passou esse WhatsApp para o Carlos, falando, puxa, Carlos, você mudou a nossa vida, você mudou a nossa realidade, nossa empresa. E isso é uma energia tão do bem, né, Carlos? Quando a gente recebe isso, é maravilhoso. E fale um pouquinho do que você tem feito, como você tem feito, o que você tem trazido para esses auto centers, nessas palestras, de tudo é vendas. Conta um pouquinho para nós, Carlos. Eu tenho trabalhado, hoje eu tenho uma metodologia que trabalha com 5 pilares, tá? O que eu penso? Que tu tem que ter atendimento ao cliente e estrutura. Nesses 5 pilares, a gente começa então falando de atendimento ao cliente. Primeira parte do atendimento ao cliente é a abordagem. A venda, ela começa a se dar a partir da abordagem ao cliente. Se você não conseguir criar empatia com esse cliente, por qual motivo ele vai comprar da sua oficina ou da sua autopeça? Então, o grande lance é você criar empatia. Começou pela abordagem. Essa abordagem ela tem os canais, pessoalmente, por telefone e por algum aplicativo, rede social. As pessoas esquecem que atrás do WhatsApp existe um coração, um sentimento. Às vezes o cara manda, vocês trabalham com suspensão? Sim, trabalhamos. É aquele atendimento tramontino, né? Calma, bom dia, tudo bem? Eu sou o Fortes, com quem eu falo? Ana, oi, dona Ana, tudo bem? Sim, nós trabalhamos. Olha como fica diferente. Isso tudo posso fazer por texto, né? Então, se eu entendo fazer a abordagem, o próximo passo, o segundo, é fazer perguntas. Ou seja, por que eu vou fazer perguntas? Porque eu vou entender a necessidade do cliente e eu vou oferecer produtos que venham de encontro a solucionar aquela necessidade. O cliente não quer que vendam nada para ele. O cliente busca a solução de problemas. Então, quando eu faço as perguntas certas, e aí nós temos 3 gêneros que a gente aplica, que é aberto, fechado e trivial. Quando eu entendi a pergunta, eu vou oferecer produtos que vêm sanar aquele problema ali. Então, o cliente ele não vai perceber que tu está vendendo para ele. Ele vai perceber, ele vai ter na concepção que você está ajudando ele a sanar aquele problema ali. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é a apresentação de produto e serviço. O que acontece, Lécio? O ser humano ele tem uma capacidade muito grande de se acostumar com os ambientes ou com produtos e serviços que ele está habituado a vender. Por exemplo, tu faz uma reforma lá na tua loja, né? Aí traz a tua equipe para trabalhar os primeiros dias na reforma. Nos primeiros meses ali vai ser aquele uau! A equipe vem todo dia, passou 6 meses depois, como é que vai estar esse uau? Uau! 1 ano depois, Ou seja, se o profissional não entender que ele precisa ser entusiasta na hora de atender o cliente, ele tira prestígio dessa estrutura. Porque o cliente vai chegar assim, nossa, que linda essa oficina, e o cara está acostumado. Ou seja, não, por mais que ele trabalhe 5, 10, 15, 20, sim, é lindo, nossa, obrigado, a gente cuida disso. O cara tem que ser entusiasta. Esse entusiasmo vai impactar, vai influenciar o cliente a querer comprar daquele lugar ali.
Aí tem muito mecânico, o cara está há 30 anos é mecânico. Não, o nosso trabalho é de qualidade. Olha a postura dele. Ele está esboçando uma postura de qualidade? Não. Aí, por exemplo, tu trabalha lá para trazer uma marca, para colocar uma marca na tua peça. Conseguiu colocar. No início, a equipe, uau! 6 meses depois, uau! 1 ano depois, tirou o prestígio da marca. Eu não posso tirar prestígio da produto e ambiente onde eu estou inserido. Quando eu tiro o prestígio, quando eu não sou entusiasta, eu perco venda. Então, eu mostro para as pessoas como fazer para que esse entusiasmo ele aconteça na hora de apresentar produto e serviço. O quarto pilar nesse processo é o fechamento da venda. Aí, no fechamento da venda, nós temos dois lembretes que eu sempre faço, que é, primeiro, o bolso do cliente não é o nosso bolso. Então, eu não posso mensurar o meu bolso pelo bolso dele. Por exemplo, lá pelo dia 25, 26 do mês, é aquela época do mês que é só Jesus para dar vitória, né? Aí o cara tá nessa época e o cliente chega, tadinho, ele também tá só Jesus para dar vitória, eu vou dar um desconto. Não, cara. Se o camarada veio na tua oficina, se ele veio na tua loja, é porque interesse ele tem e ele sabe os meios que ele vai usar para pagar aquilo ali. Então, tu não precisa estar queimando o preço. Perfeito. Então, tu pode oferecer tranquilo. Segundo ponto, a necessidade do cliente não é a nossa necessidade. Eu vi lá na tua loja, tu tem um painel de calota. Daqui a pouco tu tem um vendedor que acha horrível calota. Mas o cliente, eu queria comprar as calotas ali pro meu Uno. Ei, vai botar calota. Cara, não interessa o que eu acho naquele momento. Perfeito. Claro, vamos lá ver as calotas. Olha como muda. Então, o cliente não quer saber o que tu acha. Ele quer atender a expectativa dele. Então, por mais que tu ache horrível aquilo lá, vai lá e vende as calotas pro cara. Vou meter um som no meu carro, vou gastar 20 mil reais. Nossa, vai gastar mais que o carro. Cara, cala tua boca. É o sonho dele. Ajuda ele a realizar esse sonho. Então, perfeito. Aí o vendedor tem que entender. Eu não preciso queimar valor. Eu tenho um número de parcelamento que eu posso ir negociando devagarinho. Por exemplo, essa tua loja faz em 6 vezes. Cara, não dá 6 vezes para ele de entrada. Começa tentando fazer o pagamento à vista. Depois, uma parcela, 2. Tudo que tu melhorar na proposta é ponto positivo para você. Perfeito. Só que eu preciso entender essa lógica, né? Porque existe no fechamento da venda um procedimento chamado ancoragem. O que é ancoragem? É você mostrar o seu pior valor de momento. Por exemplo, não adianta você... fez uma promoção, troca de óleo por X reais. Se tu botar uma placa só com isso, tu vai ter um resultado. Agora, se tu botar a placa, promoção troca de óleo de tanto por tanto, tu vai ter outro resultado. Por quê? Porque você ancorou no valor que era e mostrou o benefício. É que nem farmácia, né? Se vocês estão nos assistindo e não têm o hábito de pedir desconto em farmácia, peça para você ver. As farmácias sempre têm descontos para dar. Simples e bom. Só que tem lugares que assim, tu consegue descontar, já está com desconto. Quanto é que era? Não adianta tu só dizer que estava com desconto. Quanto é que é o valor para ver se realmente tem o benefício? Porque o cliente, no frigir dos ovos ali, Lécio, ele busca benefício. Então, é isso que a gente vai mostrando Perfeito. Ao longo desse trabalho. E o último tópico é a questão do tópico tudo é vendas. Por exemplo, qual é o lugar que tu compra, seja uma roupa, um calçado, qualquer outro produto, que faz uma ligação de pós-venda para ver se ficou bom? Qual é a autopeça que tu compra as peças que o cara ali, aí, chegou certinho, tá legal? Qual é o autocentro que tu leva o carro? Então, o pós-venda, a gestão dessa carteira de cliente, porque eu entendo o seguinte, a tua venda, no nosso caso da reparação automotiva, eu fiz um trabalho excelente de venda, quando é que eu sei que eu fiz um trabalho excelente de venda? Quando o cliente torna a comprar comigo. Ou indica outro cliente, né? Se ele não tornar a comprar, se ele não indicar... Problema. Porque o que acontece? Um carro, né, ele não vai dar manutenção só uma vez. Claro. Então, se esse camarada veio hoje para fazer, sei lá, trocar uma lâmpada lá no farol que estava queimado, mas amanhã depois ele apareceu para fazer um freio, um outro orçamento, opa, quer dizer que ele gostou daquele dia que ele veio trocar a lâmpada. Agora, é de se estranhar, e aí uma dica que fica para quem está nos assistindo. Na tua oficina, na tua autopeça, na tua distribuidora, se você fez um trabalho de excelência e esse cara nunca mais voltou, tem que ficar preocupado. Por quê? Porque talvez faltou tu pegar o mailing dele, talvez faltou tu fazer uma ligação de pós-venda, talvez tu não externou todos os outros produtos e serviços que você tem ali e o cara... Talvez tu nunca mais contatou ele, ele esqueceu que tu existe. Então, o trabalho ele realmente não está sendo feito da forma efetiva. Ele foi feito até um certo ponto, mas ficou algum procedimento a desejar ali.
Então, Forte, mas tem que votar? Tem que votar, a não ser que o cara more, estava de passagem, viajando e tal, mas o cliente da tua região de atuação, se ele foi bem feito, se foi bem feito o trabalho de atendimento, de pós-venda e tudo mais, obrigatoriamente ele tem que votar, Alessio. Não dá para, não, mas é porque não. Se o teu trabalho é de excelência, pode ter um caminhão de concorrência na volta, ele vai voltar a fazer com você. Se a gente colocar a Forte só, o primeiro ponto ali, né, Forte, que o Forte falou, acho que é bem importante, que é a questão do bom dia, do entusiasmo, né? Acho que já seria fantástico, e hoje a gente ainda tem essa imagem, particularmente, obviamente que não são todo o segmento, mas que a gente vai em alguns lugares, alguns segmentos, que ainda é um pouco obscuro, é um pouco ainda, o pessoal chega lá não está tão animado para receber o cliente, então começa com muito simples, né, Carlos? Você vê tudo que a gente vem falando, começa com muito simples, ou seja, como a pessoa opera e a pessoa tem que ter consciência disso, né? Puxa, caramba, eu tenho que dar um bom dia aqui porque, cara, eu tenho que fazer o meu melhor hoje, enfim, mas tudo começa com a cabeça da pessoa, com né, certeza. Carlos? De estar agindo e estar querendo isso também. Claro que a gente pode usar várias coisas, falando agora para o dono da autopeça, ou para o dono da oficina, ou para você que trabalha no segmento aí. Gente, fazendo essas coisinhas simples, tendo essa empatia pelas pessoas. Quer ver uma coisa que é simplista também demais? E eu sou pago para falar sobre isso? Limpeza e organização. Perfeito. Show de bola. Tem oficina que quer cobrar mais, mas tu chega na oficina é um lixo. Começa pela fachada do cara. Sempre conversamos sobre... Aí o mecânico lá, não, o cara tá lá todo ranhento, cheio melequento, cheio de graxa. Não, esse trabalho é de qualidade. O cliente olha aquela visão do caramba e pensa, meu Deus do céu. Imagina o banheiro, cara. Olha aquela... Agora, pega um mecânico lá, ele não precisa estar de fatiota, é camisetinha limpinha, ele limpinho, olá, tudo bem, bom dia. Não, nosso trabalho é de qualidade. Aí o cara olha aquela imagem dele, associa com a imagem do ambiente, o que o cliente pensa? Tem qualidade, é caro, mas eu vou comprar aqui. Então, engana-se o empresário, o vendedor, que acha que o cliente compra só por conta de valor. Não é. Por exemplo, na loja de vocês mesmo, na oficina, eu vi um modelo de negócio que eu venho falando por onde eu passo. Uma loja num formato de mercadinho, que hoje é a tendência de mercado. Olha o que virou as farmácias, né, Alessio? Nossa. Farmácias são pequenos mini mercadinhos, né? Tem farmácia que só falta ter carne para fechar o pacote completo, mas porque tem até carvão. As autopeças estão indo para o mesmo caminho. E as oficinas estão indo para o mesmo caminho também. Perfeito. Então, se o camarada não tiver essa visão que eu preciso ter um ambiente de excelência, ele vai ficar para trás. E assim também, falando um pouquinho de oficina, mas focado, pegando essa analogia que o Carlos falou, né, de farmácia, as oficinas elas podem também agregar, não só com serviços, né, mas com pequenos produtos que ali geram um pequeno estoque, né, Carlos? Por exemplo, o Carlos hoje falou um pouquinho nos bastidores aqui sobre palhetas, o quanto você pode melhorar a sua venda, o seu faturamento da sua oficina com palhetas. Então, poxa, é uma coisa barata, se ter fácil, meio universal. Também, se tratando agora de serviço, atender outros carros, se profissionalizar, que é o que o Carlos vem defendendo, batendo de todo mundo, né? Que é atender o carro elétrico, se profissionalizar, claro, se profissionalizar com o carro automático, atender essas pessoas, ir para uma geometria, se é claro, ainda não faz. Então, ou seja, o mercado há muitas possibilidades, há muitas chances do cara potencializar o faturamento dele. E Sim. Isso que nem falamos de outras coisas ainda, né, Carlos? Que ainda vão vir, por exemplo, o sistema ADAS, aí, que é um sistema mais complexo, que está vindo muito forte para o Brasil, está tendo muito serviço de calibração. Estamos falando só de coisas simples, né? Simples, Vamos falar de o que o Carlos está defendendo. Poxa, cara, tenha empatia, tenha energia, atender o seu cliente. Poxa, cara, mantenha um ambiente limpo, um uniforme ok, uma pintura bem limpa, o lixo catado, separado, organizado, não deixe bagunça na área de venda. Isso é fantástico, cara, isso é fantástico. E, Carlos, uma coisa que também eu achei muito legal, essa empatia do cliente, sabe? De ir lá e, poxa, cara, o cara está querendo montar, vamos dar um exemplo que o Carlos falou aqui, do som. O cara tem empatia pelo sonho do cara. Cara, é o sonho dele, não é o nosso. Nós temos que aqui só fazer o melhor possível para que ele, né, desenrole esse sonho dele. Então, gente, nosso bolso não é o bolso do cliente, é o sonho dele e quem somos nós para dizer se é certo ou errado. Vamos lá realizar isso com o maior carinho do mundo e fantástico. Carlos, uma coisa que eu achei também muito só de bola, você falou hoje um pouquinho sobre rede social. Hoje, e falou também do início e defendeu isso também, que é um pilar seu também aqui, né, para os autopeça e auto center, né? Gente, nossa rede social, Carlos, fala um pouquinho mais sobre rede social, o quanto é importante a rede social hoje na venda de um auto center ou de uma autopeça.
dê alguma sugestão, dica para o cara, por exemplo, que está começando agora a atender pelo WhatsApp, na autopeça, ou está começando agora uma autopeça, que vai começar a lançar agora um Instagram na autopeça ou no auto center. O que se diz para esse cara? Porque se nós for abrir isso aqui, né, Carlos, nós ficamos o dia inteiro só nessa rede social. Aí. Mas para simplificar tudo isso, Lécio, o que eu entendo? Hoje, diferentemente de uma loja de calçado, de roupa, uma concessionária de veículos que tem uma vitrine, a vitrine do reparador passa a ser a rede social. A rede social é onde você pode fazer a comunicação com seu cliente de uma maneira leve e lembrar o cliente que você existe. Ou seja, você vai conseguir fazer uma venda sem vender. Não necessariamente que toda vez que você postar lá, tu vai ter resultado. Tu não vai ter resultado. Mas eu entendo, por exemplo, quando você tem um Instagram, tem um Facebook, ele é alimentado com informações, essas ferramentas passam a ser uma espécie de um portfólio. Por exemplo, quantas pessoas vão procurar na internet um serviço, encontra vocês... Vai ver se a empresa tem site. Se a empresa tiver site, ela vai no site. Agora, ela quer ver o movimento, ela vai para a rede social. Então, a rede social vai acabar ajudando na venda, no processo de venda para esse cliente. Eu vejo nas minhas palestras. Semana passada, estava em Tubarão lá, ministrando uma palestra. E eu perguntei, quem já me conhecia antes do evento? 3 pessoas. Tinha 100 reparadores. 3 me conheciam. Quem não me conhecia? A maioria. Quem, quando ficou sabendo da palestra, correu no meu Instagram? A maioria. Tá aí. Então, o quê? O Instagram ele passa a ser o meu portfólio, a minha vitrine. Então, é fundamental que os reparadores, seja lá a frente que você vem desenvolvendo, se é fabricação de peças, se é venda, se é serviço, que você tenha a sua rede social bem abastecida. E você sabe qual que é a rede social que mais traz retorno hoje para o reparador, Lécio? Não sei não, Carlos. Não sabe? YouTube. Olha só, YouTube. Hoje, eu fiz um estudo, e até tem uma consultoria que trabalha no meu canal no YouTube. Os canais que mais crescem no YouTube são canais com dicas. Seja lá qual for a dica, mas a dica de manutenção, ela estoura. Então, por exemplo, se tu tem uma oficina mecânica, tu começa a dizer, olha, pessoal, entrou esse carro aqui com esse problema, nós fizemos assim, resolvemos um problema. Isso aqui já é um conteúdo que vai ser procurado lá no YouTube e tu vai começar a ter relevância. Tem um casal que eu atendo, eles participam das palestras no interior do estado do Rio Grande do Sul. Na pandemia, eles abriram um canal. Eles são bem simples, assim. Coisa mais querida do casal lá. Eles abriram um canal no YouTube. Hoje eles estão com mais de 53 mil inscritos. Eles já ganham dinheiro pela visualização dos vídeos, mas principalmente vem cliente de tudo quanto é lado, cliente de longe, para fazer serviço com ele. Ele tem uma agenda de 15 dias para frente, para te poder deixar o carro lá. Uau! Então, quer dizer, o problema hoje de quem entra na internet é que ele quer ser imediatista. E não dá para ser imediatista. Não, nada, Tu tem que fazer, vai parecer que não está acontecendo nada, mas amanhã ou depois o teu conteúdo começa a ser entregue, começa a ser relevante, quando vê, tu começa a ter resultado com aquilo ali. Eu fui para o Acre, o Claudinho, do Segredo das Oficinas, ele me ligou, irmão, tu acredita que o pessoal já te conhece aqui no Acre e que eles estão motivadíssimos para te receber aqui? Eu disse, mas como não? O pessoal já te segue na internet? Olha que legal. Show. Então, quer dizer, para a gestora do Acre, ela já conhecia o meu nome também, ela ficou muito mais segura. Pô, vai vir esse cara aí, nossa, nós queremos esse cara. E a contratação ela fica muito mais fácil. Então, você vai acabar tendo resultado se você manter uma regularidade nas redes sociais. Com certeza. Então, galera, imagine só pegando esse caso aí do Acre, do Carlos que está mencionando, se o Carlos não tivesse aí alimentando a rede social dele, com certeza essa gestora lá que contratou, que fechou com você, né, Carlos, não iria te conhecer, jamais essas pessoas iriam seguir e com certeza não iriam melhorar. Aí voltamos lá no início, né, que é o propósito do Carlos, melhorar esse segmento, melhorar como um todo. E quando a gente passa a fazer isso com essa energia, com essa, digamos, resiliência, né, Carlos, com essa disciplina, tudo começa a mudar, né? E isso é muito legal e acaba que dando efeitos colaterais, porque provavelmente você não imaginava que ia para o Acre dar uma palestra, né, Carlos? Não imaginava, porque eu sou do Rio Grande do Sul, né, Alessi? Então a gente está sem aeroporto lá também. E aí tu atravessar o Brasil todo, fica caro para o contratante, mas eles... Mas, claro, perfeito. E além de você, de novo, né, a questão da mentalidade de superar todas as intempéries da vida, aí, os obstáculos, tem a questão do que, poxa, esse pessoal já segue você lá no Acre. Lá no Acre. Do outro lado do país. Então é fantástico isso, é show de bola. Então, gente,
Atenção às redes sociais, né, Carlos? Se fosse dar uma sugestão, você que está começando, aí, poxa, comece simples. Passe, então, a também alimentar o seu YouTube, se você não tem, poxa, abre o YouTube, porque você, dando dicas lá, a máquina própria já vai entender isso, Carlos. Sim. Que você está gerando conteúdo de importância para as pessoas. Então, com certeza, seu vídeo vai bombar se, claro, né, tiver fundamento o que você estiver falando, claro, né, estiver respeitando a lógica lá. Carlos, mais alguma dica ali de WhatsApp para a galera? Não? Olha, Rápido. o WhatsApp, assim, eu entendo que ele é uma ferramenta, ele é bênção, tá? É top. Mas eu entendo que o WhatsApp ele não pode ser uma ferramenta primária de vendas. Sempre que tu puder conseguir interagir com o cliente por voz ou até pessoalmente, faça, né? Você pode começar um atendimento ali, mas dá um jeito de puxar o cara para o telefone. Por quê? Porque se você não conseguir atender esse cliente cuidando de alguns detalhes, pode ser um atendimento muito frio. Agora, por telefone, por voz, a pessoa já... que legal e tal. Ela já sente que tu está feliz de atender ela. Então, muda completamente a percepção do cliente com relação ao teu atendimento, né? Então, Carlos, o cara capta também pela rede social, pelo WhatsApp, e, se possível, converte para o atendimento... Pro telefone local. E ainda melhor ainda se tu conseguir trazer ele até a tua loja, aí show de bola. Daí, porque se o cliente vem aí, isso é uma coisa que nós temos que entender. Depois de toda essa jornada, o cliente veio até você, cara, porque o interesse dele tá batendo nas nuvens. Se tu não fechar negócio, aí tu foi lento. Aí tu deixou alguma coisa a desejar. Que top. Olha, quanta dica importante, você não esquece. Atenção lá na sua rede social, traga o cara, converteu ali, fale com ele, ele manteve o interesse, traga para sua loja, que com certeza a chance de você fechar negócio aumenta demais. Então, vai ser alto. Essas coisas são muito legais. E também, claro, né, não deixe aí, agora como eu falando, de alimentar o seu status, enfim, não deixe, todas as redes são importantes, né, Carlos? Assim como o YouTube também, para as dicas de oficina, como você falou. Legal demais. Carlos, me diz aí hoje um pouco sobre a importância dessa questão do treinamento para o dono de autopeça, para o dono do auto center. Hoje, se não me falha a memória, hoje você tem um treinamento, né, Carlos? Hoje vai dar um treinamento Hoje eu vou palestrar para 40 proprietários de auto center, é a jornada do auto center, o nome do evento, né? E aí vai ter 40 proprietários ali participando desse evento, né? E a importância, Alessio, eu costumo fazer um comparativo com um time de futebol. Por que um time treina o tempo todo? Fica bom, unido. O treinamento, ele leva, a repetição vai levar o aperfeiçoamento vai trazer resultado. O óbvio, ele precisa ser lembrado o tempo todo. E o óbvio, tu lembra a partir de treinamento. De novo simples, né? De novo simples. Então, eu vejo assim, tem empresa forte, mas eu vou treinar, o cara vai ser da minha empresa. Tá, e se ele ficar? Outra, enquanto ele estiver na tua empresa, que a tua equipe seja uma equipe de excelência. Por quê? Porque tu vai subir a régua naquele mercado que tu atua e automaticamente tu vai forçar os teus concorrentes a também fazer um trabalho de excelência. Legal. E assim todo segmento muda, né? E assim todo segmento muda. Motivo num podcast, enfim. Então, quer dizer, tu acaba ditando regra no mercado que tu está atuando. Por isso que é importante o treinamento. Show de bola, show de bola. Então, a gente vê quanta coisa. Nós voltamos de novo para o simples, né? Porque, o Carlos, pegando a história dele, ele, a superação, enfim, e tudo isso, o estudo, o praticar o simples, assim como também indo para a oficina, né, Carlos, e para autopeça, um ambiente limpo, organizado, batendo de novo com um uniforme claro, uma comunicação boa nas suas redes sociais, na sua vitrine, como o Carlos falou. O quanto é importante que as pessoas conheçam você, não só pelo que você diz que é, mas ir lá na rede social e que isso seja conectado, né, Carlos? Uhum. Que o cara fale, poxa, eu sou isso aqui, sou tudo em vendas. Pô, mas tá lá na tua internet, né? Tá lá isso já tá defendendo, teus status estão já palestrando ali para mais de 40 pessoas só de auto center, então tem que ser tudo congruente, ou seja, tudo tem que ter lógica, gente. Então, enfim, tudo tem que estar conectado. E aí que se torna, né? Claro que é aquilo que você falou também, todos os 5 pilares lá, empatia e tal, a energia de atender o cliente, de ir lá e fechar uma boa venda, desmistificar, desvendar, como tudo está conectado, né, cara? Isso é fantástico, né, cara? É uma jornada, né? Essa jornada, ela vai se interligando. Né? E daí entra também, não esquece, viu, galera? Aqui uma dica super, muito especial, o Carlos falou lá no final, que é a questão do você ter pós-venda. Alguns chamam de CRM, né, que é o famoso CRM, mas sim, de você anotar o telefone, estar entrando em contato, fazer com que esse cliente já esteja lá.
que é acompanhar toda a vida dele dentro da sua oficina, da sua autopeça. Então, assim, fantástico. Mas falando um pouquinho mais de treinamento, Carlos, você falando de treinamento, você roda feiras do Brasil inteiro, roda sempre se amadurecendo, enfim, desenvolvendo um segmento. Quais as melhores feiras e quais as que tem que melhorar aí no nosso país, Carlos? Vamos um assunto mais delicado. Olha, nos últimos anos o mercado ele está aquecido, né? Com essa questão de feiras. Hoje nós temos a maior feira da América Latina, que é a Automec, e indiscutivelmente é uma feira assim que se o reparador não foi ainda ele tem que ir, né? E depois a gente tem outras feiras que vêm se despontando aí no mercado, né? Então, antigamente nós tínhamos aí a Automec e a Autopar, que é a cada 2 anos, um ano acontece uma e outro ano outra, né? Mas com o passar dos anos surgiram outras boas feiras. Esse ano eu tive na Autopar, na Autonor, na Expo Peças e vou participar ainda da Reparasul, né? A Autonor, eu confesso assim, foi a primeira feira que eu fui, a primeira vez que eu fui nessa edição lá de Fortaleza e voltei impactado, né? Com o nível de excelência que eles entregaram na organização de todo o conjunto, né? Desde o pavilhão, o local, a staff deles, assim, fantástica. Olha, a gente era muito bem atendido. A sinalização também dos corredores, tudo muito bacana. E uma feira que ela é composta basicamente por fabricantes, só fabricantes, né? E conteúdos, assim, as palestras maravilhosas, né? Então, eu dou nota 10 aí para Autonor e já falei para a gestora lá que o ano que vem ou na próxima feira me bota no quadro lá de palestrantes que eu vou, assim, com o maior gosto, né? Uma outra feira que eu tenho participado já o 3º ano é a Expo Peças em Goiânia. Essa feira também está sendo maravilhosa. Ela vem numa evolução muito grande, assim, porque eu participei no primeiro ano, era no Senado Vila Canaã, e no outro ano já mudou para o Centro de Convenções, e esse ano, assim, estourou, Lécio. Não sei se vocês já foram nessa feira ou não, mas, cara, é uma feira, assim, que está estouradaça, é uma feira top, em termos de estrutura, ambiente, os expositores, o volume de palestras que eles oferecem lá não está no gibi, porque são 3 auditórios e é palestrante renomado do Brasil todo. Graças a Deus eu tive o 3º ano que eu sou convidado para participar desse leque de palestrantes. E o trabalho que o Paulo Miranda e a Aline fazem, assim, é um trabalho extremamente assim, lindo, de excelência. Eles têm um carinho por todo tanto para os expositores quanto para o público e os palestrantes que vão, eles realmente fazem um trabalho assim de excelência, né? E outra feira que eu fui esse ano e confesso que eu me decepcionei foi com a Autopar, né? Na verdade é o 2º ano que eu vou e me decepciono de novo, né? Porque a Autopar ela é para ser a 2ª maior feira do Brasil, depois da Automec. Porém, a organização da feira eles deixam muito a desejar assim, em algumas questões, né? Por exemplo, num ambiente, no mundo que a gente vive hoje, de influenciadores, de internet e tudo mais, tu tá ainda num pavilhão que não tem internet, né? E tu sai pra rua, a internet funciona. Tu entra no pavilhão, a internet não funciona. Para mim tem bloqueador de sinal lá dentro, não é possível, né? Tu tá num momento onde tu pode botar modems, Starlinks, então se esse é o problema, bota, enche de Starlink lá e libera a internet. Aí a gente, enquanto influenciador, não consegue publicar nada, não consegue fazer nada. Os representantes e as fábricas não conseguem fazer nem pedido. Tinha um monte de representante reclamando lá que não conseguia fazer pedido, né? As pessoas não conseguem se comunicar no WhatsApp. Onde é que tu tá? Onde é que eu te encontro? Eu mesmo teve vários clientes que eu queria encontrar, os caras não conseguiam. Daí saía da lá, entrava o WhatsApp, mas já tinha saído da feira, né? Então, eu penso que a Autopar ela tem muito assim ao que melhorar nesse quesito de infraestrutura, né? Esse ano eu me lembro que, além da internet ser um caos, assim, o calor nos pavilhões estava horrível, né? Foi muito quente e não tem ar-condicionado, não é climatizado. Então, esse ponto, assim, eu até comentei com o organizador que eu não vou mais enquanto essas frentes não estiverem melhores, né? Porque não é possível tu trabalhar, e numa feira tu trabalha um monte, né, Lécio? Não é possível tu trabalhar um monte, não é possível tu investir, eu me coloco no lugar das fábricas, tu investe um caminhão de dinheiro e tu não tem uma infraestrutura mínima possível ali para te fazer o trabalho de excelência, né? E então é isso. Penso que hoje, se eu fosse dar uma nota, assim, eu daria uma nota 3 para a Autopar, 4, porque tem que melhorar, né?
E outra feira que vem numa crescente boa é Reparasul, lá no Rio Grande do Sul, né? Uma feira que ela é relativamente pequena ainda, mas ela é organizada com um grau de excelência muito grande, em termos de estrutura, expositores, o conteúdo para o público também. O ano passado foi muito legal, a feira ela cresceu, e esse ano também nós temos a feira lá e a tendência é crescer mais ainda, porque quem foi, tanto de expositores quanto de visitantes, assim, todo mundo falou muito bem, né? Show de bola. E é uma feira que a gente está lá também juntos, né? Além de... Aí tem outras feiras que eu não fui ainda, não fui convidado. E quando for também a gente vai fazer essa avaliação. Porque eu penso, Lécio, que a feira ela é um momento do reparador, né? O reparador que não vai em feira, ele está ficando assim, ó. Uhum. Então, quer dizer, se tu é reparador, tá me assistindo aí, tá? Te organiza para participar pelo menos de uma feira no ano. Ali tu vai abrir a tua mente, tu volta assim com a tua mente explodida de ideias. E tu começa a ver coisas lá que tu começa a aplicar melhorias no teu negócio. E, consequentemente, tu vai ter resultado com isso. Fechou. Show de bola. Até digo para todos os reparadores, você que nunca foi numa feira, até balizando bem, você que nem sabe quem é, assim, em qualquer site que você entre aqui, a Feira Automotiva Brasil 2024, 2025, enfim, entre, vá o mais próximo possível, né, Carlos? Próximo da sua residência mesmo, mas comece. Porque você iniciando, como o Carlos falou, a sua cabeça começa a pensar, a operar de outra forma. Isso é muito importante, né, Carlos? Que o cara saia do zero, né? Se o cara, eu tô falando aqui para as pessoas que, claro, que não vão, né? Aquele que já tem um conhecimento melhor, que já, já frequenta e tal, pô, procure, se organize, não só de feiras, mas a palestras, como eventos, Carlos, né? Eventos, acompanhe podcasts, enfim, YouTube. Isso é muito importante para o cara se manter conectado com o segmento, que é um segmento extremamente dinâmico e tem um potencial gigante. É um segmento fantástico, gente. Então, como o Carlos falou, há muita carência, então não deixe de se especializar, de seguir esses conteúdos aí fantásticos. Só que o Carlos falou, esses 5 pilares básicos aqui, Carlos, daria um podcast inteiro só para as pessoas colocarem em pauta, ou seja, colocarem em prática, no seu auto center, na sua autopeça, onde for, porque isso é cabível em qualquer segmento, até na lavanderia ou onde for, né? O cara consegue implementar esses passos básicos, né, Carlos, que você mencionou aqui do atendimento de um cliente, de como vender. Carlos, o maior prazer do mundo de recebê-lo aqui, meu caro. Nós vamos encerrando por aqui. Carlos, mensagem final aí, meu caro. Esse microfone aí tem um mega poder. Deixa aí uma mensagem para esses reparadores, para esses donos de autopeça aí, que você queira que venha no seu coração, e deixa um recado final para esse povo aí. Bom, primeiro convidar o pessoal para seguir as nossas redes sociais, é Carlos Fortes Palestrante, e tem também o Papo de Mecânico oficial no Instagram e no YouTube, né? Então, quem quiser seguir lá, vai ser muito bem-vindo. E a mensagem que eu deixo é aquilo que tu foca, vai expandir. Se tu focar em melhoria, vai expandir. Se tu focar em venda, vai expandir. Se tu focar em atender bem o cliente, vai expandir. E tu vai ter o sucesso que tu merece. Mais simples possível, gente. Esperamos ter somado. Não esquece, galera, de dar o seu like aí, de comentar e seguir a gente nas redes sociais para que você ainda possa se manter aí focado no desenvolvimento, como o Carlos falou. Se você focar no desenvolvimento, ver coisas boas, conteúdos bons como este que o Carlos trouxe para a gente, para que esse podcast aí também possa estar aparecendo para mais marcas, para mais pessoas aí. Não deixe de compartilhar com o seu amigo, seu mecânico, seu colega dono de autopeça aí, ou até mesmo até um balconista ou qualquer um que trabalhe no segmento automotivo. É um prazer sempre recebê-lo aqui no nosso podcast. Fechou? Carlos, brigadaço, cara. Eu que agradeço. Vou dar um tchauzão pro Carlos aqui. Tamo junto aí. Obrigadão. Tchau, tchau. Gente.